Olá, queridos, graça e paz. Essa é a quarta parte da nossa série Se Aprofundando na Graça de Deus, desse pequeno estudo Se Aprofundando na Graça de Deus. E o tópico hoje, ou o tema, é A Justiça é uma Dádiva. Uma das frases que são empunhadas por aí, não somente empunhada, mas também nós, quando adentramos e temos um dos primeiros contatos com o Evangelho da Graça de Deus, que é o Evangelho de Deus, dito pelo próprio apóstolo Paulo no livro de Gálatas, o qual não há outro Evangelho que não seja o Evangelho da Graça de Deus. E uma das frases empunhadas é: você diz que é justo. Como pode ser justo se você peca e não faz nada certo? Especialmente no momento que você erra, como pode ser justo? Ou seja, você vive pecando, como pode ser justo? Bom, queridos, a resposta a essa pergunta a gente não acha em nós mesmos. Quem procura responder essa pergunta olhando para si próprio não está achando a resposta no local correto. A resposta a essa frase ou essa pergunta está exatamente no Senhor Jesus e no sacrifício que ele fez. Veja, eu respondo a esta pergunta se você me disser como Jesus pôde ter sido condenado e morto como pecador se ele nunca cometeu pecado. Veja, queridos, existe algo que a gente, para entender claramente o Evangelho, nós precisamos olhar para a substituição. O que é isso, Peterson? Cristo é o Cordeiro substituto, ou seja, ele levou toda a minha maldade, ele levou toda a minha culpa, todos os meus erros na cruz do Calvário, para que eu receba dele toda a justiça, toda a bondade e toda a santidade. Isso é substituição. Eu vou olhar com vocês agora uma figura do sacrifício no Antigo Testamento. Como acontecia? O pecador designava um cordeiro de até 1 ano. Esse cordeiro tinha que ser puro, sem manchas, sem máculas. Então ele levava esse cordeiro para o sumo sacerdote. Chegando ali, ele colocava suas mãos em cima da cabeça daquele cordeiro e pronunciava todos os seus erros, suas culpas, e eram passadas para aquele cordeiro sem culpa, sem mancha, sem mácula. Todos os erros do pecador eram passados para aquele cordeiro. E quando ele terminava, o sumo sacerdote pegava então aquele cordeiro e degolava. Sendo assim, agora toda a culpa daquele homem era transferido para aquele cordeiro, que é imolado, degolado, e ele paga a pena pelo pecador, e o homem pecador saía dali completamente perdoado, sem culpa, recebendo a justiça que havia naquele cordeiro, sem mácula e sem mancha. Uma das coisas que nos ajudam a entender também isso é que o Senhor Jesus, quando leva nossas culpas, nossos pecados, ele nos perdoa de toda culpa. Ele pagou o preço. Veja, Deus, ele é completamente justo em não punir o pecador. Existe um princípio, axioma jurídico, se assim posso dizer, porque é chamado non bis in idem. O que significa, Peterson? Está no latim, significa não duas vezes pela mesma culpa. Significa que nenhuma pessoa pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Veja, o Senhor Jesus pagou a nossa culpa. Quando ele morre, a Bíblia diz, morrendo ele, morreu
para os nossos e por nossos pecados, ressuscita para a nossa justificação. Então, quando Cristo morreu, ele pagou a pena pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Sendo assim, Deus não pode imputar injustiça em mim, porque Jesus pagou a minha culpa. Sendo assim, ao me olhar, Deus me olha como completamente justo e perdoado. Eu quero ler com vocês, para que não fique apenas em explicações, mais um texto que está em Romanos 3, versículo 23 ao 26, que também abrirá nosso entendimento para entender que a justiça é uma dádiva, não é um comportamento que eu sustento ao longo da minha carreira cristã e aos fins dos dias, ao fim dos tempos, Deus olhará esse comportamento e dirá: você é justo. Não, a justiça é uma dádiva, foi algo que eu recebi do Senhor Jesus gratuitamente porque eu criei. Este é o Evangelho da Graça. Romanos 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, existe uma condenação sobre toda a humanidade. Esta é a culpa. Agora veja, estamos sendo, eu não fui, eu não sou, sendo, é externo, justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja, Cristo nos justificou através do seu sacrifício, e isso é gratuito àquele que crer. É uma dádiva que nós recebemos. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Quero ler outro texto com vocês. Está em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: filhinhos meus, estas palavras vos escrevo, para que não pequeis. Se entretanto alguns de vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e por nossas ofensas. Bom, queridos, esses dois versículos também usam uma palavra chamada propiciação. Veja, vamos entender melhor isso. O que é propiciação, Peterson? Propiciação vem de uma palavra que significa propiciatório, no original. Esse versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 está: ele é o propiciatório pelos nossos pecados. Propiciatório significa trazer paz entre partes, apaziguar partes, ser propício, cobrir. No hebraico significa caporé. Veja isso. 3 partículas: car, par, tave. Car, cobrir. Par, boi. Tave, cruz, que significa boi sacrificado na cruz. O boi era, no Antigo Testamento, o sacrifício mais valioso que existia. Nenhum sacrifício poderia ser mais valioso do que o boi ou o touro. Para uma família, talvez seria possível sacrificar um cordeiro, mas nem todas. Agora, o touro não era qualquer clã, qualquer família que poderia sacrificar.
um touro. Era o sacrifício mais valioso. Significa que o sacrifício do Senhor Jesus trouxe paz entre os homens. O sacrifício mais valioso de Deus, o Senhor Jesus, trouxe paz entre os homens. Veja, onde nós podemos entender melhor a questão do propiciatório. Eu costumo usar uma expressão que diz assim: se há um local mais sagrado no mundo, geograficamente, este local é Israel. Se há um local mais sagrado em Israel, este local é Jerusalém. Se há um local mais sagrado em Jerusalém, é o templo. Se há um local mais sagrado no templo, é o Santíssimo Lugar. Se há um objeto mais sagrado no Santíssimo Lugar, é a Arca da Aliança. Se há um objeto mais sagrado na Arca da Aliança, é o propiciatório, a tampa, que era o objeto de ouro maciço batido, que é o símbolo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora venha comigo. Dentro da Arca da Aliança existiam ali o maná, que foi dado ao povo de Israel no deserto. Existia a vara de Arão que floresceu, e existiam as tábuas do decálogo, dos 10 mandamentos, que são 3 símbolos da rebeldia humana. E o que está por cima da rebeldia humana? A tampa, o propiciatório, que trazia cobertura, paz entre as minhas culpas, as minhas falhas, meus erros e Deus. Trazia paz para a humanidade e Deus cobria, apaziguava, era propício ao homem. Essa era a função do propiciatório. Quem é o propiciatório, Peterson? É Cristo, queridos. Eu uso também um exemplo das culturas antigas, um autor também muito conhecido, Dom Richardson. Existia o totem da paz. Que é totem? É um objeto, é um símbolo, e quando este objeto era símbolo da paz, era um totem da paz. Nas culturas mais antigas existiam os totem da paz. Mais remotas dos continentes africanos, por exemplo, ali tribos, clãs, quando entravam em guerra, e a tribo que vencia pegava o filho mais velho do chefe tribal e levava aprisionado. E aquele jovem, muitas vezes, às vezes menino, se tornava um escravo para o resto da vida, e ele era o totem da paz, porque aquela tribo tinha certeza que a outra não a atacaria. Bom, como podemos entender e ser uma figura de Cristo? Veja, Cristo é o nosso totem da paz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Só que ninguém sequestrou o Filho de Deus. Deus o deu gratuitamente pelo seu amor eterno por nós, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que aquele que nele crê nunca pereça, mas tenha a vida eterna, recebendo a justiça como dádiva. Esse é o Evangelho da graça, que não está baseado enquanto eu vou conseguir manter uma performance religiosa. Isso é estresse, mas que sempre apontará o sacrifício do Filho de Deus, apaziguando a ira de Deus sobre todo aquele que nele crê. Não somente apaziguando a ira, ou seja, o perdão dos pecados completo, non bis in idem, mas o coração de Deus é completamente favorável a todo aquele que crê, sua bondade, sua justiça
e seu favor está a dispor de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e se aprofunde na graça de Deus. Amém.